pega con el flow, a darle clase al pescado. Mi abuela pescaba la parrilla, y aunque a mí la gente me critica, este no me llega a la rodilla. Ya todos saben lo que voy a hacer, beligerantemente. E o nosso primeiro assunto é trabalhar vocabulário, objetos de la classe, ou seja, os objetos que a gente usa na sala de aula. Então, vamos lá, acompanhem com a professora. Então, a gente tem aqui el bolígrafo, que é a caneta, las tijeras, que é a tesoura, el quaderno, la goma, que é a borracha, la mochila, el estuche é o estojo, la calculadora, lembrar que o som do L não é som de U, né? Calculadora, e sim com L mesmo, calculadora. E lápis, olha que é igualzinho, a única diferença é que não é com S, sim com laceta. El ordenador portátil, la regla, a régua, el saca-puntas, que é o apontador, ou seja, faz as pontas, ele saca-puntas. El libro. Que aí no salão de classes? Lembrando que classe é aula e aula é classe, tá bom? Vamos lá? Bom, a primeira coisa, um pizarrón, que é o quadro, la pizarra, que é o quadro, um marcador, um borrador, que é o apagador, borrar não é borrar, e sim apagar, um timbre, que toca assim para sair, né, a campainha, um relógio, um pupitre, que é a carteira, uma silla, que é a cadeira, uma bandeira, um mapa, um globo terrestre, uma computadora, que a gente já tinha visto, só que esse não é mais portátil, um calendário. São coisas que existem na sua escola. E que é em tu estuche? Ou seja, o que é que tem no seu estojo? Acompanhem, por favor. No estojo de vocês, há um lápis? Há uma régua? Pincel? Bolígrafos? Goma? O que é goma mesmo? Borracha? Pegamento. Isso eu quero chamar a atenção para vocês. Pegar não é pegar. Pegar quer dizer colar. Pegamento é uma cola. Já a palavra cola não significa cola. Cola vai ser fila. Ou então rabo, né? Um rabo de cavalo, um rabo no cabelo, é chamado de cola. Tijeras, tesoura, ceras, rotuladores são marcadores, saca-puntas. A gente está revisando alguns que a gente já tinha visto. Vocês sabiam que a palavra assinatura não significa assinatura, e sim disciplina, são as matérias que você tem. Como, por exemplo, as matemáticas, ou língua portuguesa, espanhola, são as assinaturas. Então, responda, que assinaturas tu estudas? Você estuda a educação física, el inglês, el espanhol, el alemão? Lógico que não, alemão não, né? La física, la informática, la geografia, las matemáticas, la história. Veja que a palavra história em português tem um acento, em espanhol não. La religión, la tecnologia, la química, la música, el dibujo, que é desenho, la biologia e el francês. Francês também no nosso colégio não tem mais, né? Como estamos trabalhando com a escola, o livro de vocês, na página 56, trabalha essa temática. Então, abra aí, vão, acompanhe com a professora. Tem assim, Soy Diego Vázquez. En el cole, veja, a gente pode chamar de cole, colégio, escola. Tudo tá correto, tá? Cole é uma abreviação de colégio. Então, eu posso falar colégio, como eu posso falar cole, não tem problema nenhum. Ou escola. Estudio matemáticas, inglês, que são las assinaturas, ciências naturais, etc. Pero também juego com mis companheiros. A palavra juego não significa somente jogar, significa principalmente brincar. Veo películas, vejo filmes,
Charlo, a gente já trabalhou a palavra charlar, quem se lembra? O que é charlar? É conversar. Charlo com la gente. E o outro textinho tem assim, olá, me chamo Carmela Rubio, Valverde. Lembra que o som do L não tem som de U, e sim o som de L mesmo, então é Valverde. E o V tem um som de quase B, Valverde. E na escola aprendo quais são meus direitos e meus deveres. Aprendo também a conviver com meus companheiros, a respeitar as diferenças. Ainda trabalhando com a temática, né, sobre escola, na página 57, nós temos mais 2 textinhos. Acompanhe com a professora. Que tal? Sou Rafa. Então, tem o nome Rafa, que na verdade é um apodo, né? E aí tem o nome dele completo, Rafael Rodrigues Martim. Por quê? Quais são seus apelidos? Rodrigues Martim. Rafa é o apodo e Rodrigues Martim são os apelidos. En el cole juego al fútbol, hago excursiones, charlos com meus companheiros, les cuento chistes, aprendam a palavra chistes. O que significa chistes? Piadas. Ah, e também estudo inglês, matemáticas, espanhol e outras assinaturas, claro. Então eu pergunto aqui, quais são as assinaturas que Rafa estuda? Vocês vão responder como? Ele estuda inglês, matemáticas, espanhol e outras assinaturas. Olá, meu nome é Raquel Pinheiro Rojo. Lembra que a palavra rojo significa vermelho? Isso. En el cole aprende a escrever corretamente, a acentuar as palavras, as sequências, a resolver problemas, pero lo que mais me gusta aqui é a companhia de meus professores e companheiros. E a ti? O que te gusta mais no cole? Na página 58, nós temos as questões. A primeira questão diz assim, que hace cada um de los personagens en la escuela? Se for o caso, vocês vão pausar, vão pegar o livro e vão responder junto com a professora. Vamos lá? Tem assim, o que é que Diego, né? O que é que Diego hace? Qual vai ser a resposta? É na letra A. Vocês vão botar, Diego estuda matemáticas, inglês, naturales, etc. Depois vem a letra B, Carmela. Que Carmela hace? Letra B, vocês vão colocar em Carmela aprende a respeitar as diferenças. Letra C, Raquel. O que Raquel faz, gente? Raquel aprende a resolver os problemas. E o D, Rafael. O que Rafael faz, gente? Rafael les cuenta chistes a seus companheiros. Quem lembra o que significa chiste? Quem lembra? Chistes são piadas. Então, como é que vai ficar a ordem? Letra B, letra D, letra A, letra C. Na segunda questão tem assim, contesta as perguntas. Lembra que a palavra contestar significa responda, responder. Letra A. Alguns dos garotos se referiram à importância da escola para a socialização das pessoas, que a gente está sentindo falta agora, né? De estar com nossos colegas, de estar com nossos professores, mas já a gente está voltando, tá bom? Identifique e sublinhe as expressões que remetam a essa ideia de que a escola é também um espaço para se relacionar. Então, vocês vão marcar nesses textos, depois copiar aí na questão, letra A da questão 2. Então, vocês vão responder o que, crianças? Vocês vão escrever assim. Juego al fútbol, hago excursiones, charlo com mis companheiros, les cuento chistes. Isso é um. No outro. Aprendo também a conviver com meus companheiros e a respeitar as diferenças. Esse é o outro. Tem mais. Juego com meus companheiros. Mais um. Charlo com la gente. E vamos para o último. Lo que mais me gusta aqui é a companhia de meus professores e companheiros. Gente, a professora falou rápido? Falo. O que é que vocês devem fazer? Pausar e anotar no livro. Tudo isso aí vocês vão botar onde? Na letra A da questão 2. Pronto? Se precisar, volta, repete até fazer direitinho a atividade. Vamos para a letra B. Tem assim. Los chicos hablam especificamente de algumas assinaturas, ou seja, eles falam exatamente assim de algumas disciplinas. Quais são elas? Coincide com as da sua escola? Como é que vocês vão responder? Eles falam sobre inglês, matemáticas, espanhol, naturales. Vocês vão copiar em espanhol, porque dá para olhar como está escrito no texto e fazer igualzinho, tá bom? E aí tem a segunda questão que é assim,
coincide com algumas. Vocês estudam essas mesmas matérias no seu colégio? Por exemplo, você estuda inglês? Sim, coincide. Matemática? Sim, coincide. Espanhol? Sim, coincide. E estuda naturais, são ciências naturais, também coincide. E por último, gente, na letra C tem: considera lo que dijo cada uno de los chicos e di com qual de ellos te identifica mais. O que foi perguntado? Olha o que cada um desses garotos disseram, o que eles disseram, e você vai dizer com qual deles vocês se sentiram assim, mais parecidos, vocês gostaram mais, se identificaram mais. Aí digo, eu sou mais tipo Rafael, eu sou como Raquel, entendeu? É assim que é a ideia de identificar. Na página 59 tem assim: busca nel dibujo los objetos apuntados a continuación. Então tem el quaderno, número 1, que é o caderno. O 2, el bolígrafo, que é a caneta, número 2. El lápis, número 3, o lápis. O 4, la pizarra, que é o quadro. O 5, la tiza, que é o giz. O 6, el borrador. O que é o borrador? O apagador. O 7, el libro, o livro. O 8, el diccionário, que é o dicionário. O 9, la goma, que é a borracha. O 10, el estuche, que é o estojo. O 11, la regla, que é a régua. O 12, la tijera, que é a tesoura. O 13, el compás, que é o compasso. O 14, el mapa mundi. O 15, el pupitre, que é a carteira. O 16, la mesa, vocês devem numerar nos desenhos, tá? 17, la ventana. Isso vocês não tinham visto ainda, então a professora vai ensinar aqui, então atenção. O que significa la ventana? A janela. 18, la cortina. 19, la papeleira. Vejam bem, existe el basureiro e existe la papeleira. El basureiro é onde a gente joga o lixo, que é diferente de la papeleira, onde joga só papel. Los fluorescentes, que são as lâmpadas, la silla, que é a cadeira, lapicera, el pegamento, que é a cola, e la mochila. Façam um capricho. Agora, nosso primeiro assunto de gramática, que é chamado contraction. Vocês têm que entender o que significa contração. Contração é quando se contrai, quando junta uma ideia na outra ideia. São duas contrações, só existem duas em espanhol. Quais são, crianças? O al e o del. O que significa al? Al significa ao. E o que significa del? Del significa dó. Como assim? Olha aqui no exemplo. Los niños van al colegio. Al colegio. As crianças vão ao colégio. Ellas vienen del gimnasio. Elas vêm do ginásio. Repassando, nós só temos duas contrações em espanhol. Quais são, crianças? Al e del. O que significa o al? Ao menino. Del, dó. Porém, esse al no plural, ele não vai ser contraccionado. Assim como acontece com del no plural, não vai ser contraccionado. Significa o quê? Que no plural ele vai ficar separado, tá? Então, o plural de al vai ser alos. O plural de del vai ser delos. Então, vejam, repitam com a professora. Al é ao. Alos quer dizer aos. Del é dó. Delos significa dos. Esse alá e esse alás eu não vou explicar agora não. Por que não? Porque eles não são contrações. Na próxima slide eu explico. Vamos lá? Ainda trabalhando com a ideia de contração, quais são as duas contrações que existem, crianças? Só existem duas. Quais são? Pensem. Al e del. O que significa al, crianças? Ao. O que significa del? Dó. Agora vocês vão entender por que eles são contrações. Porque um contraciona no outro, um entra no outro, formando uma nova palavra. Então, existe a palavra a, que em espanhol significa para, e existe a palavra el, que vocês já aprenderam, que significa ó. Então, eu junto esse a com esse el, vira ao. Aí, acontece a mesma coisa aqui, ó. O de, que é uma preposição, né? Mais o artigo el. Então, de é de, el é ó. O de mais o ó vira del, ou seja, dó. Nessas frases, eu quero que vocês identifiquem somente onde há contrações. A gente vai descobrir, vai marcar. Tem aqui, voy al café. Nós temos a contração al, que significa ao. Vou ao café. Voy a la escuela. Esse alá é uma contração?
Quais são as contrações? Al e del, somente. Voy a las playas de Hawaii. Não, o alas é separado, não é uma contração. Voy a los teatros de Nova York. Não, o alos é separado, não é uma contração. Es el libro del professor. Olha a contração aqui, gente. Então, só tem duas frases com contrações. Tem essa frase aqui, onde diz al, que significa ao. E a outra frase aqui, ó, onde tem o del, que significa dó. Por quê? Es el libro de la professora não é uma contração porque eles são separados. Es el libro de las chicas não é uma contração porque eles são separados. Es el libro de los chicos não é uma contração porque eles são separados. Repetindo, quais são as duas únicas contrações que existem em espanhol? Somente o al, que significa o que, crianças? Ao. E somente o del, que significa o del, crianças? Dó. E aqui eu trago uma tabela onde não tem as contrações, porque em português a gente contraciona tudo, a gente faz a junção de uma palavrinha na outra e surge uma nova palavra. Mas em espanhol só existem duas contrações. Quais são, crianças, duas? O al, que significa o quê? Quem lembra? Ao. E o del, que significa o quê? Quem lembra? Dó. Só existem essas duas. Isso significa o quê? Que os outros não vão contraccionar. Então, eles vão ficar como? Separados. Veja, acompanha com a professora. De lá é separado. O de é separado do lá. O de lá significa o quê em português? Da. Este livro é de la niña. Esse livro é da menina. De las, das. A lá, a las, as. Por lá, pela. Por las, pelas. Em lá, na. Em las, nas, de una, duma, de unas, dumas, por una, por uma, por unas, por umas, en una, numa, en unas, numas. Bom, o que eu quero de atividade? Quero que vocês respondam no livro, né? Acompanhando a videoaula, a professora falou cada questão como devem responder. Na página 56 até a 59, e depois pula para 61. Depois respondo da 63 até 64. Antes que vocês reclamem, eu quero lembrar vocês que se fosse assim, normal, a gente teria 50 minutos de aula, onde a professora explicar o assunto e passar a atividade. E além desses 50 minutos, ia passar a atividade para casa. Então, não reclamem, vocês têm todas as atividades, porque vocês têm que pensar que vocês estão fazendo as atividades que seriam ali na sala os 50 minutos, mais aulas, mais a atividade extra, a tarefa de casa. Então, junta tudo aqui e vamos começar a fazer agora. Vamos lá?